Oi, Alessandra, tudo bem com Oi, Ana você? Beatriz, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa, ao nosso querido videocast aqui do Elliot Sica. A gente está com esse projeto chamado Pod HO, que o Pod HO nada mais é do que um projeto do educativo pensando nessa relação, né, das exposições que acontecem no espaço, de informações que estão disponíveis dentro do espaço expositivo, mas também do que está além do que é mostrado, né? São momentos que a pré-produção, a produção de fato e a pós-produção, elas escapam da visualização do público. E a gente do educativo, pensando nas visitas mediadas, onde é o momento que a gente tem a maior dedicação de dar as informações, mas não só de passar a informação, mas de também conversar do que a gente está vendo, conversar daquilo que a gente não está vendo, mas remete a gente. E como as exposições elas têm um cunho artístico, mas também cultural e informativo, acho que seria interessante da gente conversar um pouco mais sobre o que foi a exposição de vocês, né? O território Quintal do Arará, né? Então, pensar nessas questões que foram se escapando e que, com certeza, a duração da exposição foi curta, mas o impacto dos nossos visitantes acredito que tenha sido muito positivo e também para o território em questão, né? Eu sei que eu tô falando muito de primeira, mas eu gostaria de saber de você, né? Quem é a Alessandra? O que é a Jurubeba Produções? Enfim, seria possível você dar um panorama geral para a gente de quem é você, a sua trajetória dentro dessa área cultural, quais foram os projetos que vocês já fizeram e como é que foi a construção, né? A criação da Jurubeba, enfim, pensar sobre essa sua construção, esse seu caminho e como esse caminho cruza o nosso, né? O nosso do Centro Municipal de Artes Eletsica, né? Então, passo a palavra para você. Obrigada aí pela oportunidade, Ana, e pela oportunidade da gente estar conversando e da gente se encontrar de novo, porque o território ele tem um pouco isso, né? Ele é movido muito por essas relações interpessoais, para além dos nossos fazeres e as nossas funções sociais. Então, fico muito feliz com a oportunidade. Bom, eu tenho 23 anos de trajetória na cultura, na produção, na gestão e no pensamento envolvendo cultura e um pouco do meu estímulo pela transformação social e política. Me formei em produção cultural na UF em 2005. De lá para cá, eu tive uma boa escola na gestão pública, lá na Secretaria de Cultura em Niterói. A gente realizou um projeto muito importante que é o Cultura para Todos, de democratização e descentralização da cultura, do acesso à cultura em espaços públicos, e isso, para mim, foi a minha principal formação profissional. Depois da gestão pública, eu abri a Jurubeba, e, na época, a nossa maior luta, no começo de 2000, era firmar um espaço da produção independente. Era muito ainda incipiente, né? Toda a política de editais públicos, de democratização do acesso da produção cultural para outros fazeres era ainda muito concentrado em poucas empresas. E aí a Jurubeba ela se estabelece dentro desse ambiente onde a política cultural estava muito efervescente. No começo de 2000, o Ministério da Cultura e vários editais públicos se abrindo, se fortalece muito dentro de um movimento orgânico, espontâneo, mas muito coletivo, de jovens querendo se estabilizar no mercado de trabalho. E fomos fazendo desde mostras de cinema, a projetos de artes visuais, a teatro, enfim, a Jurubeba acaba
entrando nas multilinguagens, muito focada também na difusão do audiovisual, na produção e na difusão do audiovisual. E, em algum momento, eu percebo que o audiovisual é uma das linguagens e que, se a gente junta tudo, isso se torna muito mais potente. Sim. E, durante 23 anos, todo o espírito do tempo e a sociedade, tudo isso muda muito, né? Então, vi e me fortaleci em movimentos sociais e políticos, entendi a necessidade de uma quebra um pouco de padrões hierárquicos do mercado, entendi que o acesso à cultura não é só você ocupar um espaço público, mas você desalienar de todas as etapas de produção e de criação também aquele público do espaço público. E aí, dentro de toda essa formulação, entrei muito nesse mergulho da etnografia junto com ações culturais, que é essa série do território. A gente tem a gente pensa uma equipe fixa onde o projeto ele tem um formato, mas a metodologia, por ser coletiva e por ser participativa, ela acaba sempre mudando de território para território, e esse é talvez o maior ganho do projeto, porque ele tem o mesmo formato e ele nunca vai ser o mesmo, porque os territórios eles são singulares, né? Sim. Então a gente tem identidades e afinidades delas e a gente tem divergências e singularidades de cada um. E a ideia é um formato onde tem uma equipe que né, eu, Jurubeba, com o Daniel, que a gente está sempre trabalhando nessa metodologia, junto com o Fausto, que é esse radar que a gente chama de uma antena de fora, né? E por isso, inclusive, a gente propõe contos ficcionais, porque, apesar de todas as vivências, apesar de sentir pelo mapeamento a territorialidade de cada local onde a gente tem essa vontade de conhecer, o nosso olhar de fora se torna sempre ficcional. Sim. Porque o pertencimento e toda a memória e toda a história e toda a familiaridade de ocupação daquele território, ele vem de dentro. E o mais interessante da série é a gente cruzar esses dois olhares, entender que a ficção ele é só um dispositivo para o olhar de dentro poder formular narrativas próprias, formular suas múltiplas identidades em forma de expressões artísticas. Então, a gente tem um formato que a gente começa com vivências, e aí a pré-produção ela é sempre bem mais extensa do que geralmente um evento ou um projeto cultural, que não se propõe a esse reconhecimento e esse conhecimento, né? Porque as vivências é que possibilitam a gente não só toda a fonte de inspiração para o conto ficcional, mas que transforma os elos, que constrói as redes comunitárias, que sem elas é impossível você fazer esse mapeamento, porque você precisa ampliar e dialogar com os imaginários coletivos, e eles são múltiplos. E a ideia do território é exatamente a quebra dessa narrativa midiática, né, da violência, que esses territórios eles estão sempre produzindo a violência, é sempre um desgaste de imagem que apaga, né, toda a história de ocupação e apaga toda a riqueza cultural carregada ali na bagagem, né, de cada comunidade. Então, a gente chega, a partir das vivências, num fluxo intenso de 3, 4 meses de pré-produção nas vivências, e ali a gente se propõe a sentar no bar, a conhecer as associações, a sentar na praça e só ficar lá o dia inteiro vivendo o bairro, um pouco a rotina do bairro, observando e, e experimentando. E aí, a partir dessas vivências, o Fausto ele cria um conto ficcional. E aí, desse conto ficcional, os artistas, e em cada território é um coletivo de artistas diferentes, perpassados por artistas locais e artistas não locais,
E isso é um ponto que a gente está amadurecendo. O próximo território são só artistas locais. Então, a cada território, a metodologia realmente vai se transformando também, né? Com as Uhum. necessidades e com as urgências que a gente vê de verdades, né? Das nossas práticas. Sim. E aí, desse conto literário, os artistas, esse coletivo de artistas, a gente realiza um laboratório experimental com o Fausto. Então, a gente faz leitura coletiva em voz alta, a gente experimenta, cada artista nas suas linguagens, a partir desses dias de encontros com o Fausto e com o conto, eles já vão criando uma atmosfera que aí disso parte o seu processo criativo das produções das obras. E aí cada um entra na sua produção das obras e essas obras se juntam de novo na exposição. E aí a exposição também é a transposição, mas não é a transposição literária que eles fizeram com o conto do Fausto, mas é a transposição de múltiplas linguagens da vivência, do território, da comunidade, da história da comunidade. Então tem muitas vozes, né? É uma polifonia artística ali quando a gente junta tudo na exposição. E essa série se pretende a realizar ocupações em vários territórios. O primeiro foi Gardênia e o segundo foi no Arará. E o Arará trouxe para a gente essa necessidade, essa vontade da gente juntar as plantas como obras também, né? Como instalações artísticas, as plantas como um elemento da territorialidade do Arará, por conta do Luiz, nosso grande bruxo botânico, que é o idealizador de uma tecnologia inteligentíssima, que é o teto verde favela. Sim. Então, com uma manta muito leve e fina, e com plantas mais áridas, suculentas e rastejeiras, você faz um telhado verde, e esse telhado verde impacta pelo menos 10 graus Celsius dentro da sua casa. Então, para uma realidade onde as alterações climáticas e o processo de urbanização, que infelizmente nas grandes periferias e favelas você não vê tanto verde, né, como você vê em outros lugares da cidade, se torna uma tecnologia muito importante para a qualidade de vida. E aí eu encontrei o Luiz em um outro projeto que também fala sobre natureza, ecologia e arte, e a gente nunca mais se desgrudou. E aí eu entendi que no Arará, para além de tudo que a gente poderia falar sobre territorialidade, a gente tinha o verde, a gente tinha essa ideia das plantas junto com a arte, das plantas como talvez uma metáfora daquele sistema social, né? Porque nasce planta das frestas, nasce planta do meio-fio, então de sistemas É muito uma resistência daquilo que é imposto, né? O, pensando também nessa questão de ocupação. A gente sabe que a isso. maioria das comunidades foram se propagando em áreas que são do verde, né? Então a gente está vendo muito essa ocupação fora de ordem. E fora de ordem por quê? Porque no asfalto não está tendo tanta oportunidade, não há oportunidade, principalmente quando não há um plano político para ocupação. O Então, processo de urbanização foi muito excludente, né? é, E colocou sempre muito às margens. E aí é um pouco essa metáfora também do rio, né? O rio ele se revolta quando as margens elas se estreitam. Então foi necessário ficar próximo do centro, porque ficar próximo do seu trabalho para o deslocamento não ser ainda maior do que já é, dentro de toda uma malha urbana sem transporte, sem vias, sem nenhum acesso democrático, né? E mais igualitário. É sempre muito dentro das desigualdades. uhum, E aí as plantas ali mostraram para a gente esse processo de resistência do trabalhador, um processo de resistência não só morfológica, mas visual, e o quão belo e o quão rico é cada verde que brota ali do asfalto ou que esteja ali permeando
o pouco espaço que às vezes a casa tem, mesmo que seja na janela, uma espada de São Jorge, tinham muitos simbolismos. Então, as nossas vivências foram sempre perpassadas por uma pesquisa também etnobotânica, não só etnográfica, no Arará. E num acolhimento muito grande da comunidade, uma comunidade muito especial, que foi entendendo essas vivências como algo para além de interesses políticos, mas que tinham interesses culturais, que tinham interesses sociais. E aí transformar também uma praça dentro de uma instalação artístico-botânica significou não só a gente transpor o conto que já estava todo voltado para as plantas, a invasão das plantas, o domínio das plantas, a revolução das plantas, que não aguentava mais a toxicidade dos humanos, e aí foram invadindo as ruas dos bairros e tal. E aí acabou que a gente, dentro do território, também invadiu um pouco, né? Que foi essa reforma, essa transformação de uma praça em uma galeria a céu aberto, com plantas que estão lá até hoje, dando arará, dando seu limãozinho, sendo cuidadas pela comunidade. Então, a ousadia de ter feito uma transformação num espaço público, mas o mais bonito de ver a comunidade numa autogestão desse espaço que foi transformado. Então, para além de um projeto cultural que depois se transformou numa exposição, a praça continua lá, o pássaro continua lá, o arará continua lá como uma escultura uma escultura que tem todos, né, vários elementos dos biomas, né, bioanimada, do bioânimos. O grafite está lá ainda como um painel, né, expositório. Anteontem o mais alto já estava lá fazendo a manutenção de um tucano que já estava descascando. Então existe uma noção de pertencimento que foi criada a partir É um dessa selo, ocupação né? pela comunidade e pela equipe, que vai estar o tempo inteiro frequentando ali, porque não tem mais como você, depois de construir uma amizade, não ter a necessidade de continuar lá, de ter a necessidade de continuar a fazer um projeto cultural, fazer uma exibição de um filme, entender o tempo inteiro o quanto que é possível ocupar um espaço público, né? Então, acho que esse projeto, a segunda edição do Território, mostrou para a gente que a transformação de um espaço público, através de ações culturais, através de um respeito ali, né, de redes comunitárias, a gente consegue também essa noção de pertencimento e fazer as coisas acontecerem de uma forma mais autônoma, né? Sem essa hierarquia de eu dependo de alguma esfera pública ou privada para que isso aconteça. Então, e a gente aprendeu muito com a tecnologia social que ali eles carregam também, foi muito importante. E a exposição invadiu o Elliot Sica com as plantas, né? As mesmas plantas que a gente colocou lá na praça são as plantas que a gente colocou, fez uma metonímia, né, da praça ali no Elliot Sica, uma metonímia do território ali no Elliot Sica, e o quanto que isso dialogou com os princípios do Elliot Sica, de juntar, né, de associar a arte e a vida de uma forma realmente mais transversal, com britas, com bloquetes, com samba. Então, talvez o território tenha uma grande particularidade, que é ter um formato, mas ser aberto no plano de produção. A gente gosta da aventura do imprevisto, do improviso, e isso é muito importante quando você está trabalhando com essa etnografia criativa. Que não é uma etnografia acadêmica, eu não estou escrevendo nenhuma tese. A gente não está no século XIX para falar do eu diferente do outro, não é essa visão de visualização científica, né? Científica no sentido bruto, de é um objeto, a pessoa que respira, que sente, que pulsa, é vista só como um dado, né? E não, é completamente diferente, né?
Você fala muito sobre. E, tipo, muito obrigada por essa sua fala, porque a exposição, o tempo todo, não só a exposição, mas o que o Centro Cultural consegue dimensionar é a questão da ocupação de vocês no mezanino, né? Então, eu digo mais nesse sentido de romper esses paradigmas, principalmente nos paradigmas artísticos, né? Então, tipo, vocês estão falando sobre acesso, questões democráticas, pertencimento, que é uma fala, que é uma palavra que volta sempre, e que bom que volta, e que a gente está falando sobre realmente me sentir à vontade, me sentir parte, né? Então tem todo esse reconhecimento e carinho, não só da equipe como trabalhadores, mas equipe como um time voltado para um senso coletivo em prol de Isso. alguma coisa, né? Então, a produção da Arará, o que deu para ver, é uma produção com uma relação muito boa. E é uma relação que aparentemente tem saldos positivos. Claro que alguns negativos sempre surgem, né? No sentido de, vamos no próximo território, talvez fazer de uma outra forma, instigar de uma outra forma. E se a gente fizesse de outro jeito? Será que a gente vai ter outro resultado? São questões de relação. O contato nunca vai ser de 1 mais 1 é igual a 2. Não, não tem a menor condição. Ainda mais assim, né? Respeitando a territorialidade e não dirigindo um É, formato. Então, o mais rico é exatamente essa construção de uma relação e não uma relação profissional, né? E aí é muito interessante, porque foi tão vivido, né? As vivências foram colocadas tão ao pé da letra e a gente viveu tanto e alugou uma casa lá e criou essas amizades que vocês perceberam isso, né? Quando parte da equipe que estava montando eram moradores do Arará, que nunca tinham ido num centro cultural, mas que estavam lá como trabalhadores da exposição, do território deles, né? Aquele carro, aquele visual, toda a estética era muito a estética deles, tinha uma comunicação, né? Eles não estavam trabalhando na montagem de uma exposição que tinha um isolamento, era muito próximo, era deles, era por eles e para eles, né? Então, eu acho que tem esse sentido também da desalienação, que tem, inclusive, é um pouco o que vocês estão pretendendo nessa conversa. Desalienar um pouco, né? Entender que aquilo dali é só uma das pontas de vários uma desdobramentos, rede, um um rizoma muito projeto maior. como um todo, né, de exposição, ela cumpre vários processos. E esse, em especial, ele cumpriu tudo isso, inclusive o final a abertura da exposição foi com uma bateria, né, de um bloco de samba, ocupando o espaço externo, fazendo uma ligação entre galeria e rua, né, e as cores do samba e todo o pertencimento dos moradores que estavam lá se vendo, se enxergando, tirando foto com seus painéis, imitando suas poses nos painéis. Então, e o final, o quão interessante foi também o público que estava lá ir até a praça, né? Quando a gente propôs. Então, vamos ver o que foi isso daqui que a gente representou, o final disso tudo, vamos lá na praça. E grande parte, né, de artistas, pesquisadores, o público em geral, alguns amigos, mas a gente foi para a praça. E aí eles viram toda uma experiência em loco com os moradores, e aquele painel virou forma, sentou no banco, né, viu a fruta no pé, viu a brita, que não era ali aquele pedacinho representado na exposição, mas eles viram a galeria a céu aberto. Então tem o tempo inteiro um ciclo, né? E o ciclo continua. Mês passado eu estava lá na praça, anteontem é isso, mais alto estava lá. A gente está o tempo inteiro. É um projeto que não acabou, apesar de algumas ações terem um início, o meio e o final. A fruição e a espontaneidade, a organicidade do projeto ainda está aí, ainda está fluindo.
Ah, que bom. Com essa sua fala, me veio até uma dúvida de você já até disse que houve um outro território antes do Arará, né? E eu queria saber como é que há uma seleção, há critérios a se cumprir, enfim, vai ter um território 3 com alguma. Enfim, como é que vocês escolhem, vamos dizer assim, o próximo território? É, é, o único critério, porque a gente acredita em toda a riqueza cultural e toda a necessidade de resgate, de preservação e de renovação das memórias e dos imaginários, das narrativas, né, na autonomia Uhum. da identidade local. Então, isso a gente já acredita, isso já é a premissa. E Sim. o critério é o que faz a gente ter toda toda essa troca, e toda essa vivência, toda essa riqueza que constrói a gente politicamente, que são as redes comunitárias. Então, a gente está o tempo inteiro querendo conhecer, querendo trocar com territórios onde a gente já tem um certo afeto. Porque são essas redes, são esses intelectuais que fazem com que tudo aconteça, que Uhum. fazem com que essa coisa do plano de trabalho seja sempre diferente de um lugar para o outro. Então, primeiro, foi Gardênia através da rede de afeto, e a gente teve um desafio muito grande, que a gente estava no meio da nossa vivência, quando o Comando Vermelho ocupou e era um território da milícia. Então, literalmente, a gente estava no dia 14 e no dia 15 veio a ocupação. Então, a gente teve que fazer muito nas margens, nas beiradas, na Rua H do Kelvin, que era o rapper, porque ali era uma matriarca, que era a Vó Francisca, que ali realmente não tinha nenhum dos poderes paralelos. Então, muitas das fotos. A gente foi, realizou, mas foi um desafio muito grande, porque é isso, cada Sim, com território certeza. tem a sua história e cada momento é um. E o próximo, por essa equipe fixa e por esse grande afeto, o próximo é Belfort Roxo, Cidade do Amor, porque tem muito dentro, desde o primeiro território, o Baixada Cine, que é dali. Então, agora faz muito sentido a gente ter percorrido 2 territórios e agora chegar ali em Bel. E aí, já dentro de toda uma transformação, que a gente não vai mais transformar um espaço público como foi no Arará. Cada território tem um território, mas a gente está muito instigado nessa transformação metodológica, de entender os fundamentos do que a gente está fazendo, de entender que o território não é só um projeto cultural, mas é uma política cultural independente. Entender que a gente construir e reforçar a ideia de uma metodologia participativa, sem hierarquia, uma curadoria coletiva, que essas múltiplas vozes não sejam múltiplas vozes artísticas, mas que sejam múltiplas vozes logísticas e de produção, e que as agendas estejam de acordo com a territorialidade e com cada um dos integrantes. Enfim, acho que a gente agora tem uma grande função em Bel, que é essa gambiarra social, essa tecnologia que eles têm muito do coletivo, e a gente, como Jurubeba e como território, cada vez mais entender uma metodologia horizontal, mais participativa, mais colaborativa, cada vez menos fechado num formato, cada vez mais aberto à organicidade do que o território traz para a gente nessa escuta. Né? E às vezes a escuta não é só dos protagonistas, mas a escuta de uma paisagem mais geral, mais natural, mais geográfica. Então, ter esse tempo e ter esse espaço sem hierarquia no projeto. Então, estamos captando, estamos aí botando em todos os editais Isso para ter o aí. terceiro em Bel, Cidade do Amor. E a gente sabe que uma praça e uma exposição, essa mobilização requer tempo, requer também disposição nossa, porque eu acredito que vocês viveram esse trânsito, né? Eu sou de fora
e para estar entendendo esse processo interno, nada mais do que justo estar 24 horas lá. Mas cada um tem um cenário de vida completamente diferente, né? Então, como se entregar e não ser, muitas das vezes, não no sentido negativo, mas ser sugado para o território, né? E depois, na hora de separar, não conseguir desvencilhar. Né? Então, Você sabe dos meus choros, né? A porque tem dificuldade. esse processo de entrega, né? E é muito bonito, mas também é um processo que acredito que deve ter sido muito dolorido para todos os territórios, né? De entender que está nas nossas mãos aquilo que sempre esteve, e que bom que a gente agora tem. Não vou dizer que com vocês tudo mudou. Acredito que não. Eu acho que só aflorou o que já tinha. É uma ativação. É, É só uma ativação. E eu gosto muito, eu queria muito uma outra palavra, assim, que ativação agora ficou um pouco banal, né? Tudo é ativação. tudo. Mas é um pouco isso, assim, não querendo falar no inglês, mas quando a gente aperta o play, né? Quando você aperta um botão de ligar, a máquina está toda funcionando, a tecnologia está toda ali reunida, E né? é E aquilo, aí, quando às a gente vezes, está só muito precisa uma dentro. pessoa de fora, às vezes cega, É, né? Às vezes totalmente cego, você está ali tão querendo, né? Como você faz uma revisão de texto, você precisa uhum. de um segundo olhar, porque você já está tão dentro, um roteiro, né? E aí aquele roteiro de vida também já é. Porque é o meu também. Se alguém chegar aqui e quiser, tipo, dar um play em alguma coisa minha, vai ser maravilhoso, porque eu já estou no meu automático É, também. Né? Então, eu acho que o que a gente se propõe, aí às vezes eu falo etnografia porque é para resumir um pouco, mas é isso, é querer conhecer e entender que a cultura, que a formação pedagógica, mas principalmente que o seu tempo sentado ali conversando com aquela pessoa também é cultura, também faz parte da pré-produção. Isso é uma quebra danada, sim. porque hoje em dia no capitalismo você não dá para você sentar e conversar, né? E isso não passa pelo seu modus operandi, né? Você tem os seus contatos, você tem que ligar para o fornecedor para resolver aquela praça. Não vou resolver essa praça sem antes sentar aqui e conversar, sem Uhum. antes entender, sentar, olhar, ver quais são os pânicos da galera, quais são os desafios da comunidade. Não, você não vai conseguir fazer Não isso. é só Você não vai chegar lá e fazer, entender. cumprir o edital e beijo, tchau. Não, Exato, nunca exato. vai ser E sobre eu acho que isso. até que deveriam ter mais editais que fossem voltados a isso, porque a gente furou um edital. Né? O edital não é de transformação de espaços públicos, o edital era o FOCA. Né? Você tinha toda a liberdade de você fazer o que você quiser. E aí eu tive, inclusive, a liberdade de colocar plantas, de fazer uma instalação artístico-botânico numa praça e ela Mas virar também uma é uma galeria. revisão, né? Pensando em múltiplos editais que ocorrem destinados Isso. para algo, pensar em uma revisão Isso, pensando, vamos adoraria. expandir. Alô, gestão pública, fica a Vamos dica. expandir, por favor, essas possibilidades de produção, né? Não só Isso, e produção artística. também os aportes financeiros, Esse porque né, não fomento dá é mais para muito ser o necessário. auxílio emergencial, já acabou né, mais ou menos a pandemia nesse sentido, e tudo está muito inflacionado, já não dá mais para ser por 50 mil. Temos também que aumentar o aporte financeiro para isso, para a gente poder se dedicar com o mínimo de conforto de pagar os boletos. Mesmo se você não estiver em casa, você vai pagar os seus boletos. O que Né? acontece muito no território, e por isso precisa-se de uma equipe fixa como essa que é, e talvez a gente consiga falar muito sobre a metodologia, mas talvez não seja tão fácil replicá-la, é porque virou uma luta também política. São guerreiros, são revolucionários da cultura que estão ali junto. Né? Tipo, sou eu, é o Baixada Cine, é o Daniel, é o Fausto. São pessoas que a última coisa que estão ali, né, tipo, visionando é uma remuneração, porque não tem para esse tempo todo de trabalho, não se paga nem 100 nem R$ 200 por mês, se for pensar assim. É Né? a Então, arte por amor, mas até um certo por, momento. por, por uma grande ideologia. E aí É, agora é isso. O terceiro já não dá mais para ver tanto de ideologia, porque a gente se apegou também, a gente sabe.
primeiro e o segundo foi uma super aventura. Primeiro, uma grande aventura, ninguém sabia ainda nada do que ia acontecer. O Aham. segundo já sabia alguma coisa e já tem algum parâmetro. E é isso, a gente sabe que a gente se dedica. A gente sabe que quando a gente Uhum. entra na vivência, a gente não consegue mais sair. É. Pegou aquele bichinho do né? Que pegou em Che Guevara, que pegou, não querendo, né? Tipo, são ídolos nossos. Mas é Uhum. isso, pegou na gente aquele bichinho do que não dá para simplesmente não fazer mais. Então, isso a gente já começou a descobrir que a gente precisa, não vamos ganhar dinheiro, mas precisa pagar os boletos. Porque chega uma hora que não dá para se dedicar com outros projetos junto com esse. Chega uma hora que é muito imersivo. E precisa ser imersivo em respeito à territorialidade, em respeito a tudo, para não ser esse dirigismo. Uhum. Então, esse imersivo, ele também precisa ser remunerado. Porque é isso, tem esse olhar romântico, né? Caramba, vocês fizeram isso tudo com foca. Mas já há muito custo, e principalmente há esse custo, né? De ter que se desdobrar em 1.000, porque não está pagando os boletos, mas a gente acredita muito, virou o nosso ideal político, cultural. É a revolução cultural que a gente acredita. Porque Então, depois você vai ter que colocar muitos limites, muitas barreiras, né? Não, eu não posso fazer isso, porque a partir daí eu já vou estar entrando muito de cabeça e não vou estar não dá, tendo resultados não financeiros. dá. O que é resultado financeiro? O que é resultado para a vida, né? Às vezes, muitas das Exato. vezes, a gente tem que colocar na balança, a gente vai decidir mas a gente não está negando o outro, né? É. A questão é essa. Eu particularmente, e eu sei que grande parte da equipe, se não a equipe toda, teve que pegar muitos projetos paralelos para poder compensar esse que não remunerava. E todo mundo, digo, eu, né, particularmente não posso falar, mas tem sempre uma coisa de eu quero muito me dedicar a isso e ao mesmo tempo estou me dedicando a isso, sabe? Você fica sempre um certo embate, é uma Ah, disputa entre o que o capitalismo te exige, né, correr atrás, e o que os seus ideais políticos também te exigem correr atrás. Então, juntar essas duas coisas também é o nosso desafio a partir do terceiro, né? Entender quais são os editais que também dão para a gente minimamente um conforto de pagar os boletos, R$ 1.000 por mês, 1.500 por mês, algo assim que a gente precisa, pelo menos ainda agora, é uma questão. E talvez era o único ponto negativo que eu tenha de todos, porque tudo foi crescimento, tanto pessoal, profissional, artístico, estético, tudo foi uma rede ampliada de trabalho comunitária, desde vocês do Hélio de Sica. uhum. Tudo se abriu demais, assim, sabe, pela instigação que o projeto traz. E talvez a única questão fosse que ele ainda realmente não remunera ao ponto da gente ficar tranquilo e trabalhar só para ele, ou trabalhar menos para outros e mais. A gente acaba se dedicando muito e Também se endividando tanto. tem também aquela visão, né, de que a pesquisa humana, a pesquisa social, muitas das vezes é paga com o social. Mas não, é paga com dinheiro, porque é assim É, que lógico, é sobrevive. PIB, a gente está movimentando o PIB. Agora, te digo que, eu já te disse isso, né? Foi a experiência espiritual mais importante da minha vida, foi a experiência existencial. E foi uma construção política que talvez eu teria que viver 23 vidas para viver o que eu vivi no Arará, sabe? Então, assim, tem coisas também que não é o dinheiro que a gente vai conseguir, não paga, né? Então, balanceando as experiências, tem muito mais esses pontos positivos. E tem esse tal do capitalismo aí, que coloca a gente às vezes. Mas Aquele foi, ali, aquele falando de lá. mas é um projeto que me fez evoluir muito e que me faz hoje em dia ser uma profissional de construção de outros projetos em editais muito mais conscientes, entendendo realmente qual é a linha, né, narrativa e a minha linha de atuação. Então, e o quanto que eu posso contribuir para que algumas rodas também possam girar. Então, tô muito mais
É, não gosto do empoderada, mas estou muito mais poderosa, tenho um poder muito maior, sabe? Uhum. Depois do Arará, assim. E aí uma responsabilidade muito grande também de como lidar com tudo isso, com muitos portais, com muita abertura de visão, assim, que eu tive a oportunidade de ter. E amigos que eu estou levando para o resto da vida. Tiririca e Creuza já vieram aqui para casa, a gente já foi para uma feijoada de um time de futebol que também fechou ali a praça. Eles estão na sétima feijoada. O quanto que eles falavam: nossa, a praça está muito linda, nossa feijoada esse ano está muito. Então, assim, tem várias trocas que são. O simbólico também tem um valor muito grande, né? Sim. E aí, Arará nos trouxe isso. E trouxe essa possibilidade de entrar com as plantas de novo na galeria, como a Elliot Sica o tempo inteiro pregava. Outro dia a gente comeu a laranja Bahia, que finalmente amadureceu, que estava aí, aquela Aham, grandona. vi. Os araçais, eles já estão também, já super grande. Então, a relação que as plantas tiveram esse intermédio também, eu acho que toda a metodologia do território, mas da gente ver a equipe do Elliot Sica aguando as plantas, fazendo uma manutenção da exposição de uma forma muito carinhosa, né? Entendendo Se que às tornou vezes o também o nosso vivo quintal, né? ficou acolhedora, a exposição, Sim. a expografia ficou muito acolhedora. E aí a gente sentiu muito também essa quebra que às vezes o imaterial, né, traz para a galeria, que é tipo, vou ligar e desligar. Aqui não, aqui é um ser vivo, é biologia, é botânica, é um monte de coisa que a gente acaba se envolvendo. Elas trazem um ciclo ali, né, também de Com relação, as certeza. plantas. É muito interessante nesse sentido. E a outra característica que eu acho bem particular da exposição foi a expografia ser feita no dia que a gente chegou, né? A gente não tinha nenhum projeto de expografia Ah, atualizado. A gente tinha alguma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma bagagem tão grande de tudo que a gente viveu e da praça, né? Quando né, a gente uhum. tinha acabado de inaugurar a praça. Então, quando a gente chegou, a gente já É sabia aquele basicamente tudo que feeling ia. que surge no momento. E que A bom gente que precisava surgiu. só estar ali, a gente É, precisava sentir o espaço para ocupar ele. Mas a gente já tinha todos os elementos, já tinham todas as e já fotos, tinham já tinham todos os ocupado painéis, vários momentos, né? Tanto sabia as interno. medidas, não sabia muito, né? As britas chegaram na quarta-feira. A gente foi acreditando também na organicidade, que foi todo o processo, mas também com toda a ciência, com todo o conhecimento que a gente absorveu desde janeiro lá no Arará. Então, Uhum, até o colchão inflável para assistir o filme tinha uma comunicação com o que a gente viveu, né? Então, elementos muito Sica, mas ao aham, mesmo tempo todos os elementos do Arará, né? Então, assim, a gente conseguiu ter até um conceito artístico teórico, sabe? Depois, assim. Mas na hora foi você. muito da organicidade, mas a gente Aham. já estava com tudo muito absorvido. E ficou uma exposição que eu acho que ficou bem bonita, bem agradável. Eu senti muito de uma galera que não frequenta exposições, gostar da exposição, ter entendido, né? Não ficou muito hermético, né? Ficou aquela coisa muito acessível Uhum. e ao mesmo tempo com essas linguagens, né? Né? É uma com televisores, com analógico, com digital, então tinha todo um movimento multimídia ali também, né? Uhum. E um mezanino maravilhoso, assim, um espaço de ocupação que o Elliot Sica precisa, de fato, assim, guardar como suas principais galerias. As plantas exigiram, né, a claraboia, as plantas exigiram a janela aberta, né? Então, a ocupação foi uma apropriação do que aquele mezanino era e o que ele podia Sim. trazer. Ninguém queria esconder nada, né? Ninguém queria deixar uma sala escura. A gente gostou do mezanino e ele era muito fundamental do jeitinho que ele era. Sim. Então, foram várias colchas de retalhos que foram ali se encaixando. Foi muito bonito, morro de Foi, saudade. foi mesmo. E uma das coisas que você falou agora foi que você
eu fiquei pensando nesse tempo que a gente se dedica a algo, né? Como tem edital, tem prestação de contas, tem um bando de coisa burocrática chata, então você tem que condensar muita coisa, né? Então, quanto tempo ocorreu esse território? Quanto tempo ocorreu essa imersão? Sabe? Quanto tempo que você começou, quando ventilou o nome do Arará e vocês falaram, então o próximo território vai ser Foi mais de um ano. mais de um Foi ano. mais de um ano. A gente entrou no Arará, a gente já tinha ganhado. O dinheiro ainda não tinha sido depositado pelo edital e a gente já estava lá no Arará. E isso foi em janeiro, fevereiro desse ano. E aí a gente foi. Na real, foi o primeiro edital que a gente inscreveu, a gente ganhou. Então a gente não ficou O muito na loteria dos Gardênia não editais. teve. A gente não ficou muito na loteria. E quando chegou o Foca, foi quando eu liguei para o Luiz Cassiano do Teto Verde, falei, o que tu quer fazer? Porque eu quero fazer um projeto com você. E aí ele falou, eu quero reformar uma praça. Eu falei, então Ah, vamos embora. E aí a gente juntou as plantas, o Teto Verde, a reforma da praça como uma instalação artística botânica. Falei, cara, isso daí vai virar um território, então, tudo a sim. ver. Então foi meio que nisso a gente. E foi muito rápido, assim, acho que em 3 dias a gente elaborou o projeto, inscreveu, aí deu o tempo da burocracia de passar, de ser contratado, e aí estamos aí. Entreguei a prestação de contas mês passado, então finalizei ele, acho que em um ano, entre todas as demandas. Nossa. É, eu, Mas não é na, minha, sempre, né? na minha cabeça parece que foi uma eternidade. Talvez uns 2 anos de imersão. Porque a forma que você foi contando pra gente durante a montagem e até mesmo depois foi de tipo, cabeça total nisso e virei moradora da Arará e Mas a parece. exposição foi em agosto, né? É. Aí eu estou falando de janeiro até agosto. É bastante tempo também, são 6 meses de pré-produção, né? E Porque a também, produção dependendo do corre mesmo, de vocês, o dia não era mas 24 é horas. muito intenso, né? E as últimas semanas, porque a praça a gente fez em 2 semanas. E aí logo depois dessas 2 semanas, a gente foi para o Hélio de Sica. Então a gente estava acabado com aquela olheira, assim, né? A gente estava E muito também quantas acabado. mãos estavam dedicadas a isso, né? Então isso gera uma Uma agilidade no tempo. responsabilidade muito grande e aquele medo de se não vai dar certo ou se vai dar certo, né? Porque é uma ousadia muito grande. Sim. Então, assim, foi muito. As 2 últimas semanas antes da gente ir para aí, parecia isso, parecia que eu estava vivendo 23 vidas em uma, em 2 semanas, em uma não, em 2 semanas. Foi muita coisa. E em termos mesmo de construção política, foi muito forte, foi muito intenso. Eu digo que realmente foi um antes, minha vida é um antes e depois do Arará, fato. E ali eu estava totalmente voltada para aquilo, né? E depois da exposição, em setembro, a exposição acabou dia 2 de setembro, eu Sim. perdi meu chão, assim, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Nada muito fazia sentido, eu me envolvi demais no projeto cultural, me envolvi demais. E aí fui entendendo que essas relações elas também vão se transformando, como a gente transformou a praça, essas relações elas vão se transformando. Mas é isso, todos os dias, pelo menos com umas 3, 4 pessoas do Arará, eu falo todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim. Então, Então, tem isso é uma, muito bom. Porque, tem tipo, a gente. uma forma, É, uma metodologia que saiu do escapou dos dedos, e é virou uma aquilo, tipo, grande paixão. a gente E não foi é isso que aquele movimentou, pesquisador do foi isso que século movimentou, XIX. foi isso que fez as coisas ficarem muito bonitas. Assim. Na volta, na desmontagem da exposição, o caminhão que trouxe as plantas, que trouxe tudo para cá, também era do Arará, né? Óbvio, o 90. Então, assim, a gente saiu de lá super tarde, ainda foi para a praça, entregou as coisas na praça, depois ele veio para cá, para Friburgo. Chegou aqui meia-noite e tanto. Amarradão, sabe? Porque era uma relação que a gente acabou construindo, junto com o Uhum. Marco Aurélio, né? Que está lá como guardião da praça. Então, é isso, a exposição ela virou só um dos elementos e
os desdobramentos eles são muito, muito vivos ainda, sabe? E vai ser para o resto, assim. Exato. Já estou botando projetos de editais que envolvam, né, tipo, a arte e educação, para a gente se juntar agora com a Escola Cardeal Leme, que foi a nossa visita, né, pelo Sim. educativo, 56 alunos. E o Ainda quanto não cheguei nesse. Esse foi o meu maior grupo de visitantes de uma vez só. eram para ser 18 ou 20 alguma coisa. Eu lembro de E 20 e aí pouco, aí uma depois. turma que era a turma mais desafiadora se envolveu demais no projeto, não tinha como dizer não para eles. Uhum. E aí virou aquilo, a organicidade, o experimentalismo todo do Hélio de Sica naquela visitação que a gente fez. Não, mas Com isso você foi. maravilhosa como educativa, as professoras, o corpo docente super elogiando a forma como você conseguia conduzir. E a experiência deles, a primeira vez no Centro Cultural, podendo tocar, como foi o caso lá na praça, né? Que eles saíram da escola e foram ajudar, né, a gente. Então, eles fizeram um teto verde lá, eles pintaram o chão da praça, estavam pintando o chão da praça com a gente. Outros ficaram lá fazendo oficina do pássaro, da escultura. Então, tudo que atraiu muito eles, que foi o experimentalismo na praça, chegou no centro cultural e eles tiveram a mesma, né, dançando TikTok com os Pô, parangolés, isso daí foi demais. tendo a aula da oficina, né, literária do Fausto, entregando os trabalhos que eles fizeram a partir do conto do Fausto, isso tudo dentro da exposição, onde as alunas falavam: esse é o carro do meu tio, essa é a casa da minha mãe, a gente mora um pouco mais para lá. Então, foi muito bonita aquela visita dos alunos. E aí, esse está sendo o meu maior foco: trabalhar a praça como galeria e eles como os artistas, como os ocupantes, né, agora da praça, numa programação para a Uhum. comunidade. Assim. E aí, Isso para isso, caminha vai. muito pela minha última pergunta nesse sentido. Você já conseguiu responder praticamente tudo sem eu abrir a boca, e que bom que é uma questão de, tipo, não é uma dúvida, não é uma algo que não aparecia na exposição, era o tempo todo, estava muito recorrente todas essas falas. E mesmo que se a gente não tivesse conversado antes, durante, depois, isso estaria muito vivo, porque é uma produção que é aquilo que a gente está falando. A gente não é aquele antropólogo do século XIX que olha tudo de muita diferença, com tudo muito de desdém. Eu estou aqui para uma imersão que muitas das vezes é só para computar, é só para escrever. E a gente também não vai negar que o outro lado antropológico, muito tempo antes, veio É com a nossa importante. É invasão, importante. né? Com a invasão dos portugueses para cá. Isso. Então, Deprê. é. Então, Mas sabe o que pensando. é também? Porque é isso, assim, às vezes o olhar artístico, curatorial, ele é tão viciado que depende muito do que está na onda do momento. Então, se a onda do momento é uma coisa mais clean, aí você vai fazer uma coisa, né, mais minimalista, mais para o branco e tal. E eu acho foda a estética da favela da periferia. Eu acho lindo o engradado, colorido, empilhado, sabe? Então, assim, o que a gente demonstrou ali, o que é, de fato, é exatamente não maquiar. Então, chegou aquilo dali junto com os frangos, pô, engradado todo colorido, com os frangos na gaiola. Meu irmão, isso é muito fotografia, isso é muito. É, É real. é, Real. e é bonito, e é Esse bonito, e é real estético, e é verdadeiro uma e, tipo, narrativa. sincero, né? E às vezes isso é colocado como inventividade, como inovação, quando na verdade você só está registrando, sabe? Não tem nada de grandes inovações enquanto isso. E aí, às vezes, você coloca isso dentro da galeria para falar que isso é inovação, porque isso já está lá sendo criado há muito tempo, sabe? Isso já é uma tecnologia deles há muito tempo. Então, tudo que estava ali eu achei muito bonito, né? E, na verdade, é só um registro. Foi só uma metonímia, foi só um fragmento do Arará, sabe? E por isso que todo mundo, quando chegava do Arará, chegava deslumbrado, porque era isso, apontava o dedo e falava: pô, aqui é a praça, aqui não sei o que, cara, não acredito que tu botou essa boneca e tal. Não, não, não.
E quem não era do Arará conseguia entender, via a beleza das plantas, né? Que era a grande questão do edital, se planta ia entrar como artes visuais, né? Porque tem todo um protocolo de artes Uhum. visuais, e o quanto que isso foi para os olhos de quem não era do Arará o mais confortável, o de Sim. maior reconhecimento, né? É, Porque tem esse diálogo mesmo entre os seres, exato. entre a É planta, a esse estética da quintal planta é como linda. extensão do nosso lar, mas também como uma praça que é a ascensão da comunidade. Eu acho que de todas as comunidades eu vejo, não só comunidades, mas pensando comunidades. O É, espaço público, a é rua, a praça. o A praça bairro, que é o lógico. grande elo, que é essa grande encruzilhada, muitas das vezes, tendo esses encontros políticos, ou até mesmo encontros De boêmios, convivência, de de falas. convivência, é um É, espaço de convivência, é um espaço de todo mundo, totalmente gratuito, né? E foi feita para isso, foi feita para ser um espaço, foi feita para ser um clube. A uhum. questão é que não fica mais bela, fica abandonada, né? Aí vem toda a Ou fica questão. para alguns e não para todos. Muitas das Isso, vezes se privatiza. A gente não pode negar que a isso. privatização está aí, né? Para todos esses espaços como ruas, é, E acessos. a própria violência também, né? Não dá para É, descartar isso, não dá para ter um olhar romântico em cima disso. E o quanto que um espaço público que quando ele é reformado, quando ele é colorido, quando ele é atrativo, o quanto que isso transforma comportamentos. é, Então, com se é certeza. isso, assim, É fica uma muito a guinada dica, muito sabe? grande. Fica muito a dica, porque é isso, se uma produção cultural, se um projeto cultural conseguiu isso, você imagina empresas privadas, gestão pública, editais públicos, quanto que isso pode espalhar, né? E aí basta ter o interesse realmente de aliviar um pouco as desigualdades sociais, ou pelo menos a qualidade de vida a partir das desigualdades sociais. E aí vem a gente, né, na produção cultural. A gente Uhum. pode fazer muita coisa, como a gente também pode fazer um pouquinho, contribuir um pouquinho para essa transformação. A partir É, da cultura, a partir do lúdico, né, sim. a partir do aceito e a partir do imaginário, do E quanto que você aí consegue entra aceitar. o centro cultural, né? Entra ele como muitas das vezes um emblema para essas lutas, para essas falas, Sim, e não só a fala de vocês, mas as falas de outras pessoas ocupando as nossas salas e até tentando relembrar o mês de agosto, enquanto você falava, a gente teve várias exposições que estavam que indiretamente ou diretamente estavam falando sobre isso. Não sim, necessariamente a gente estava falando sobre o artista Elliot Sica como um grande homenageado. Claro que historicamente, entendendo nesses processos de camada que principalmente o brasileiro passa e o brasileiro artista passa por essas concepções, a gente vê que ele foi um dos pontapés na década de 50, 60, mas há uma porrada de artistas trabalhando isso na época dele de formas diferentes. E que sim. bom que hoje há uma mudança, uma reivindicação sobre essas relações, né? A gente sabe que enquanto ele estava lá se mobilizando na Mangueira com o Museu de Arte Moderna do Rio, hoje a gente está vendo um outro tipo de mobilização com o Museu de Arte do Rio, né? Com o Exato. mar, vendo outras mobilizações dentro de espaços culturais como o Mucabe, vendo outros espaços como a rua sendo realmente, de fato, um ambiente artístico, como os murais sendo restabelecidos, Como é com museus, mosaicos, né? Como grafites, sendo vistos como não algo à parte, mas algo além que vem para somar. Então, algo no mês junto, algo de integrado, né? algo integrado. Então, no mês de agosto, a gente teve algumas exposições que estavam falando sobre essa união. A gente teve a exposição do VIG, que estava falando sobre a mobilização de multissensorial. A gente teve a exposição da ARA, que era uma reivindicação de questões psicossociais. Então, como que a gente fala de arte, mas a gente fala de arte para quem, né? Muitos estão produzindo e muitas das vezes é dito como algo clínico apenas. E
é terapêutico, é terapia, mas também é um movimento de se encontrar dentro desse turbilhão de vozes e pensamentos que vão surgindo, né? E isso também temporalmente, se a gente for falar do Hélio, tá dialogando muito com Nise da Silveira, pensando com Mário de Andrade e tal. Mário de Andrade não, Mário Pedrosa, conversando com esse pessoal lá do ateliê. E no outro que aí vem vocês no mezanino falando sobre. Falando não, sendo sobre a praça, sendo aquilo que realmente é o ápice dos encontros. E entrando na Galeria 8, eu estava tendo ali a Letícia falando sobre essas pessoas que são apagadas historicamente, mas elas estão cruzando a rua o tempo todo. É sobre as coisas que estão acontecendo e as pessoas que são apagadas por simplesmente respirarem na rua, por buscarem o seu ganha-pão nesses momentos. De que, desculpa atrapalhar o silêncio da sua viagem, mas eu tô aqui tentando sobreviver para continuar a minha outra viagem. Então, o mês de agosto foi isso. Foi esse turbilhão de emoções, de pessoas diversas ocupando o espaço. E que bom que isso está acontecendo. Pensando na pandemia, onde foi um período completamente devastador para todos nós, como pessoas, que todo mundo ficou em suas casas e muitas das vezes tinha medo de sair porque talvez não poderia voltar para sua casa vivo. Isso é uma realidade que poucos tiveram a possibilidade de voltar Escapar. tranquilos, de ficar com essa cabeça limpa, de é só mais um dia, não. Esse só mais um dia precisa ser comemorado. E que bom que em 2023 a gente, com todas essas exposições, e todas essas falas, esses encontros a que a gente está tendo, e principalmente agora com o educativo eu venho vendo essas realidades completamente diferentes que cruzam o Saara, e que bom que elas estão cruzando e que elas estão percebendo que o espaço cultural não é só um ambiente onde eu vou encontrar um banheiro limpo ou um espaço para beber água ou carregar apenas o meu celular, e sim que eu posso fazer isso tudo e mesmo assim encontrar arte nos mínimos detalhes. E além disso, de encontrar arte dentro de mim, de encontrar. Gostar, né? É, Achar bom, achar bom. e Não é achar. só utilitário, tem várias formas, né? E Entender ver o também que utilitário todas como essas prazer, né? realidades que foram expostas poderia ser a desse visitante. E dele começar a se questionar de o que eu faço também pode ser, pode também ocupar o centro cultural? Sim. Você pode Isso. ocupar o centro cultural com exposições, com oficinas, mas também só com a sua presença. E isso é muito bom. Então, eu acho que eu encerro essa nossa conversa aqui, devido ao tempo, mas também pensando em todas as emoções que a gente vem tendo. E aí eu acho que a minha última pergunta seria, depois dessa praça, né, pensando simbolicamente nela, o que vem, né, depois? O como é passar por essa praça depois disso tudo? Você até me contou que você já é um ponto habitual na rotina de vocês, mas pensando nesse devir, né, pensando nesse vai e volta de trajetórias de vocês, é uma praça. Vamos, pensando friamente, é só uma praça, mas nunca foi sobre só uma praça, né? Sempre foi sobre a Alessandra Pessoa e o Tiririca Pessoa se encontrando nessa praça e quantas mãos passaram por ali e que bom que já não é que deu cor a isso. Porque a gente passa por essa cidade de cimento, né, de asfalto, onde que uma planta, ela rasga o chão com muita dificuldade. E quando ela sai, ela é muito vitoriosa. Só que ainda há outras guerras para ela lutar, né? Porque se manter viva, sem terra, sem nada, em resistência ao cimento, é muito É difícil. sofrido, né? É E sofrido. também é sofrido demais, então E abre vai ter alguém querendo te margem para podar. Vai desistir. alguém querendo te podar. É. Ainda vai ter. Olha, o que vai ser, Bia? Eu espero ser o tempo inteiro convidada para as festinhas que acontecem por lá.
É realmente um ponto meu, quando eu vou para o Rio, passar ali, tomar um cafezinho com o pessoal. Tem, tem o Tiririca, tem o Luiz Cassiano, né? Tem a escola, tem bastante, tem a Associação de Moradores, tem bastante vontade ali de fazer coisas pela praça e a comunidade está diariamente ali lotando a praça. Eu desejo muito que algum projeto passe no edital dentro dessa loteria e que a gente também consiga ocupar a praça. É isso, valorizando um mapeamento ali da galera, das produções locais, que seja que a cultura seja realmente considerada como uma via de trabalho e não somente algo que você pode fazer dentro de um seu voluntariado, né? Dentro da sua lógica de bem-estar coletivo. Eu espero muito que a praça continue do jeito que está, autogerida, conservada na manutenção, que as crianças sejam cada vez mais formadas a cuidar ali das plantinhas. Cada araçá que estava chegando ali, amiga, da última vez que eu vim, a comunidade chegando lá com algumas outras plantas novas. Então, eu imagino muito que ela já tem agora uma autogestão bem, bem espontânea. E eu pretendo muito, a partir dessa experiência, ter o discernimento e a serenidade e a disciplina e a inspiração para conseguir continuar um cadinho desse ponto da revolução cultural assim que a gente acha que a gente está fazendo com o território. E eu espero de coração que o terceiro, quarto, 10º, 25º a gente se encontre na exposição do Hélio de Sica. Com certeza. Muito obrigada, Lê, por essa sua fala incrível, importantíssima, necessária. E a gente vai se encontrando nessa vida, com os editais, com outros encontros. Vou aí só para dar um beijo em vocês, levar os ovos caipiras. Agradeço demais, Bia, agradeço demais a vocês todos, estendendo, não vou falar todos os nomes porque eu vou me perder, mas você sabe bem todos os nomes do meu coração daí. Todos eles vão estar também na descrição do vídeo, porque é uma grande homenagem também, tanto à equipe de vocês quanto à nossa. E também, né, a gente tem a sua fala de agora, mas quando você me encaminhar os registros, eles vão estar depois da sua fala, já vamos ouvir o registro do Fausto e o restante da equipe que quiser deixar de memória. O site com todas as produções é o www.cidadeterritorio.com.br. Lá a gente concentrou já o Gardênia, o Arará e, quiçá, os próximos também. Agradecendo demais ao Hélio de Sica, a equipe, a esse papel político tão importante que vocês estão exercendo, esse capítulo na história que vocês estão marcando, na história cultural do Rio de Janeiro. E eu digo nacional. Mesmo para a produção de vocês. Obrigada por tudo, viu? Beijo em todos. Até a próxima, Beijo. Bia. Tchau. Um abraço aí para todos. E, bom, duas ou três coisas, dois ou três acontecimentos muito importantes rolaram nesse ano de 2023. E um deles, certamente, foi essa parceria com a Alessandra, esse projeto Território, né, que ela bolou e que tem como principal mote fazer uma cartografia, né, um mapeamento de 10 bairros, 10 localidades, né, do Rio de Janeiro, procurando colocar em evidência duas potencialidades, né? Duas redes de potencialidade. Uma artística, né? Dentro de artes cênicas, literatura, música, audiovisual, né? Mundo digital, etc. Né? Talentos que estejam ocultos aí, meio à deriva, né, nesses lugares. E a outra potencialidade é a potencialidade de reformas urbanas, né, a partir de engenharias ocultas, inesperadas, né, tecnologias de gambiarras, vencendo a precariedade urbana de várias localidades, né? E essas duas frentes, elas têm que fundamentam, né, o projeto Território, tem muito a ver com a força, né, motriz, essa força da natureza que é a Alessandra Castanheda, né, com uma capacidade de produção, capacidade empreendedora dela, né? Trabalha para muita gente, mas, pô, esse o Território é um projeto dela, uma aventura dela
sensacional e que também diz respeito, quando eu falo de força motriz, diz respeito à vontade dela de botar a mão na massa. Na massa são as pessoas que estão por aí, né? Botar a mão nessa turma que tem a ver com essas duas potencialidades que eu falei ainda agora. Né? Então, o território é o nome dessa aventura de mapeamento dessas potencialidades que tem a ver com a potência maior, que é a capacidade criativa de trabalho da Alessandra. Né? A gente já se conhece há uns 10 anos, vislumbramos algumas parcerias, mas finalmente isso aconteceu esse ano. Então ela me convidou para fazer junto com ela, dividir com ela a curadoria artística e principalmente fazer um conto, né? Escrever um texto que servisse de base para artistas, né? Os artistas envolvidos, e que também servisse para, enfim, o pessoal das engenharias e reformas, serviço como inspiração, na verdade uma retroalimentação, né? Eu faço uma visita de 2, 3 dias com ela ao local, a localidade, a favela, a comunidade, para fazer uma averiguação, né? Enfim, fazer uma observação, uma imersão estética, enfim, social, ter aquela impressão geral, né? Do lugar. E aí eu escrevo o conto, apresento o conto para quem está envolvido, né? Devolvo, né, a impressão que eles me deram para eles, e eles pegam então o conto, a inspiração, a imaginação, a partir do que eu captei ali do lugar, né, e das pessoas, eles pegam isso e transformam numa terceira dimensão, né, numa terceira coisa. Então é assim que funciona, né? Nós começamos na Gardênia, ali na região de Jacarepaguá, e com esse processo do conto, processo das manifestações artísticas, enfim, de reuniões e roteirizando o que deveria ser feito, né? E, enfim, tudo com 2, 3 meses, etc. E depois as exposições, né? Ou a exposição itinerante. Começamos na Gardênia e no Arará isso ganhou uma amplidão, assim, né? Uma perspectiva gigante. A Alessandra tinha 2 núcleos em torno dos quais geravam 2 turmas, né? O primeiro era um cara sensacional chamado Luiz Samba Cassiano, que tem um projeto incrível chamado Teto Verde, né? Projeto, enfim, ele inventou um tapete de gambiarra, onde ele coloca vegetação, enfim, um jardim, isso visando aliviar, e agora então, falar disso, né? Falando nisso, aliviar o calor, né? O maçarico nas favelas, porque zinco, tijolo, isso tudo aí não é mole não. Então, o primeiro núcleo é ele. Além disso tudo, ele tem um conhecimento de plantas, etc. É uma pessoa sensacional, carismática, super simpática, conhece todo mundo e cheio de história para contar. É incrível mesmo. E o segundo núcleo era uma praça, né? Então entramos naquele quesito reforma urbana, uma praça que estava abandonada e a Alessandra colocou ali a seta. Aquilo ali seria seria o grande finale, digamos assim, da grande comemoração da nossa inserção no Arará, né, com a inauguração da praça. E em torno deles, 2 turmas, né, de uma escola, turma de adolescentes, crianças, adolescentes, enfim, uma escola que leram um conto, fizeram observações, fizeram desenhos, enfim, né, e com as quais eu conversei tanto na praça e no Hélio de Sica, né, para onde foi a exposição. Foram 2 inaugurações, né? A praça e a exposição no Hélio de Sica, né? E o núcleo ali, a turma dos artistas, né? O Cine Baixara, que já tinha trabalhado com a gente na Gardênia. É preciso lembrar que o conto ele vira um livrinho, né? Um livro revista, né? E na Arará ele foi confeccionado pelo Yuri Casais e pelo Ricardo Prema, né? E tivemos o grafiteiro, também maravilhoso, o artista mais alto, né, que deu um colorido, uma animação para a praça, né? E na parte da música rolou um maravilhoso samba enredo, composto por Serginho Gama e sua turma da Unidos de Benfica, né? Eu tive a honra de participar da apresentação deles na inauguração da praça, né? Então, é isso, essa conjugação toda abriu demais o leque de possibilidades, quer dizer, tocou, né, no nervo principal das intenções da Alessandra, das quais é o comum, né, que tem a ver então com o que eu falei lá no começo, as potencialidades artísticas e as potencialidades de reforma urbana, de se mexer na massa comunitária para obter alguma melhoria, algum drible na precariedade urbana, social, etc, etc, né? Então, o território é um grande acontecimento,
para quem participa e, aqui no meu coração e na minha mente, um super guia, né, poético e de amizade e de aventura mesmo, da dupla com a Alessandra e aventura social de descoberta. E isso eu devo a ela. Então, é isso aí. Arará na cabeça. O conto, acabamos esquecendo, né? O conto, ele parte, então, do, do nosso querido bruxo botânico Luiz Sanduba, né? E, em homenagem ao teto verde, ou partindo dali, é uma planta gigantesca, híbrida, que vai se transformando, né? E que é trazida justamente pelo arará, né? Um pássaro que atravessa o tempo e traz essa arca de Noé vegetal com todos os vegetais, flores, etc., de todos os tempos, para cobrir o arará, para cobrir Benfica. E o nosso bruxo monitora essa planta, né? E que vai tomar conta do bairro e principalmente da praça. Resumindo, é isto. Então, vida longa ao território. É isso aí. Valeu. Território é uma série que reúne etnografia criativa e ações culturais, uma forma de contribuir para a democratização e a descentralização do acesso à cultura. O Território Quintal do Arará foi a segunda edição dessa série. Realizamos o projeto no Parque Arará, que é uma favela em Benfica, muito próximo ali à CADEG, ao presídio. Então, tem um processo de urbanização e de ocupação daquele território, que diz muito sobre a história também do urbanismo carioca. Entramos lá muito dentro de uma rede de afetos e uma rede comunitária, guiada pelo Luiz Cassiano, que desenvolve uma tecnologia incrível que é o Teto Verde Favela, também através do Joaquim, que é um dos moradores que, a partir da associação ali do Amigos da Sueca, cuidam da praça e fazem toda uma manutenção daquele espaço público. Criamos muito elos, construímos muitas amizades a partir de 3, 4 meses de vivências no bairro, e essas vivências possibilitaram a fonte, né, de inspiração para o Fausto Fawcett criar um conto ficcional a partir do verde, do vegetal, das plantas e de tanta riqueza cultural, personagens muito inspiradores dali do Arará. Então, a partir desse conto ficcional, os artistas, o coletivo de artistas que a gente formou, eles produziram as suas obras artísticas. Então, fizemos um laboratório experimental, que foi um espaço de leitura, de experimentação, de criação das suas artes, a partir do conto. E aí, o coletivo de artistas foi produzindo a partir das suas linguagens. O Bloco Unidos de Benfica desenvolveu um samba-enredo. O Mais Alto da BF desenvolveu painéis de grafite. O coletivo Baixada Cine desenvolveu um curta-metragem, o Arará Raiz, e também o clipe da música da Unidos de Benfica, do Samba Enredo. O Bioânimos, que fez também uma escultura biomórfica, e o Sítio Saracura, junto com o Teto Verde Favela, desenvolveu uma instalação artístico-botânico na praça. Estabelecemos ali, na praça, uma galeria a céu aberto, onde está exposta, pendurada em uma das árvores, a escultura, o arará, a praça toda pintada e colorida por painéis de grafite do mais alto da BF, chão, bancos, canteiros, tudo dentro do tema das plantas. Plantamos mais de 15 mudas de frutíferas entre laranja Bahia, araçá, limão, fruta do milagre, fazendo toda uma associação para que aquele espaço de convivência seja coabitado, né, pelos moradores, pela comunidade e pelas plantas também. Então, foi muito interessante que a inauguração da praça, a gente fez uma abertura da exposição, né? Também com a exibição dos filmes, fizemos um cineclube, apresentações de artistas locais e
a ocupação em massa da comunidade, principalmente das crianças, com a reforma do parquinho, com a colocação de um caminho sensorial, com ervas fitoterápicas e também britas, bloquetes. Então foi muito interessante a, a forma como a ocupação de um espaço público nessa instalação artístico-botânica possibilitou esse pertencimento e a autogestão da comunidade. Passando a inauguração da exposição, a gente realizou a inauguração da praça, a gente realizou a exposição no Hélio de Sica, fazendo toda essa transversalidade de, de estética, de teoria, de artístico, que também era um legado do Hélio de Sica, dos elementos culturais, dos elementos reais, né, e da transposição da vida e a arte na galeria, de uma forma interativa e também com a combinação das plantas. Então, foi muito baseado também, espontaneamente, organicamente, com a instalação Tropicália do Hélio de Sica. Tivemos uma relação de também pertencimento ali da galeria com a própria comunidade do Arará, que também compôs a equipe de montagem, compôs a equipe de curadoria dos painéis de fotografia, das plantas. Enfim, foi um processo de metodologia participativa bem colaborativa. E a gente conseguiu imprimir também ali na galeria um pouquinho da metonímia cultural do Arará e um pouquinho do que foi o quintal ali na praça, essa galeria a céu aberto. Foi muito interessante a abertura da exposição com a Unidos de Benfica ao vivo, ocupando a galeria, ocupando o espaço público. E ao final também a proposta da gente levar o público para a praça, para a galeria a céu aberto, no encerramento da exposição também foi muito interessante. Foi uma experiência onde o público pôde entender a transposição das linguagens artísticas na galeria e entender o resultado da ocupação da praça, como que ela ficou, e a interação da territorialidade com o território, com a arte e com a equipe.